Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Carla sempre diz aqui que quando Deus quer te sacanear, ele realiza seus desejos, né? Exatamente. O bolsonarismo ficou tanto tempo implorando por uma interferência externa de Donald Trump relativa ao caso de Jair Bolsonaro, que essa interferência veio. E aí o resultado, para aqueles que desejavam tanto, né, essas medidas de Trump, tem sido um desastre. A Mônica tem uma pesquisa que mostra isso, né, Mônica? Bom dia para você. É isso, Megali, bom dia a todos. A rejeição ao governo do Trump deu um novo salto no Brasil. O Megali, ela já era bem ruinzinha, né? A imagem dele aqui, em maio, a rejeição a ele era de 55%. Agora, em julho, depois do anúncio do tarifaço, ela deu um novo salto, foi para 61%. Ou seja, o Megali, 6 em cada 10 brasileiros tem uma imagem ruim do governo do Donald Trump no Brasil. A aprovação dele era de 39% em maio, caiu para 33%. As pessoas responderam o seguinte, quando questionadas: a proximidade com Trump vai ajudar ou vai prejudicar candidato à eleição presidencial no Brasil em 2026? 53%, Megali, acham que essa proximidade prejudica o candidato. Tá tóxico o Trump, tá? Já o comportamento do governo Lula diante, não a aprovação do governo, tá? Mas o comportamento do governo Lula diante das ameaças do Trump está sendo aprovado por 50% dos brasileiros, uma taxa de aprovação maior do que a reprovação, que é de 46%. Outras perguntas que vão sendo feitas, Megali, mostram que os brasileiros não estão gostando dessa brincadeira, né? 57% dos brasileiros disseram que discordam da revogação dos vistos de entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. É uma quantidade muito grande, Megali, e você percebe que pega aí o eleitorado do Bolsonaro, né? Porque 57%, o Lula não teve 57% na eleição presidencial, não tem 57% de aprovação, mas é esse o percentual de brasileiros que acham que não, o Trump não deveria ficar proibindo o ministro da Suprema Corte, que está julgando o Bolsonaro, de entrar nos Estados Unidos. Outros dados aqui. A medida que o Lula diz que está em estudo de taxação das Big Techs para retaliar os Estados Unidos é aprovada por 55% das pessoas. E aí vem cada personagem foi avaliado por essa pesquisa. Jair Bolsonaro, o Megali, os eleitores, as pessoas, 2.500 pessoas responderam à pesquisa, tá? Foram questionadas se elas aprovam ou desaprovam as reações do Jair Bolsonaro ao tarifaço do Trump. 60% responderam que desaprovam. 6 em cada 10 brasileiros desaprovam o que o Bolsonaro está fazendo. Ou seja, de se aliar ao Trump, de aplaudir o que o Trump está fazendo. É um empate com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é desaprovado por 59% das pessoas. E sobrou para o Tarcísio de Freitas também, que ficou naquele muro que a gente sabe, mas não está tão mal na fita como o Eduardo e o pai, mas é desaprovado por 46%. E aprovado só por 32%. De novo, os atos dele em reação ao Trump foram desaprovados por 46% dos brasileiros. Uma situação parecida com a do Lula, mas é um pouco diferente, porque o Lula tem uma desaprovação, os atos dele de 46%, mais uma aprovação de 50%. Então está melhor de todos os personagens envolvidos aí nessa política, né, nessa relação ao Trump, nesse assunto, o Lula é o que está saindo melhor até agora, aprovado por 50%, o Bolsonaro é aprovado por 32%, muito menos gente, e desaprovado por 60%. Então não tá bom para ninguém, né, Megali? Não tá bom para o agro, não tá bom para a indústria, não tá bom para Embraer, não tá bom para os produtores de frutas, não tá bom para o governo Lula, mas tá muito pior para a família Bolsonaro, Megali. Mônica, eu acredito piamente, e eu já falei isso aqui algumas vezes, que com o passar dos anos as pessoas vão ganhando a cara que elas merecem. O exemplo que eu costumo dar é o do Boechat. O apelido do Boechat em Niterói era Pato Feio, porque ele era um cara feio, ele era um cara feioso, era o Pato Feio. O Boechat foi envelhecendo, cara, ele virou um homem lindo, né? Ele ficou mais bonito careca que com cabelo, vai entender. Bonito, charmoso. Ele foi ganhando a cara que ele merecia. O Donald Trump já foi um cara bem apessoado.
Mas os anos foram dando a ele a cara que ele merece. Aquela coisa laranja, disforme, aquele cabelo. Cara, é uma figura física asquerosa que combina com o que ele é. Porque essas pessoas ficam atrelando as suas imagens a do presidente dos Estados Unidos, afinal de contas é um cara muito poderoso, né? Ele pode muito. Então parece um bom negócio você colar naquele cara. Tarcísio não pensou duas vezes. Na semana da eleição, pá, meteu o bonezinho. Foi lá e emprestou a própria credibilidade, a própria imagem dele a um cara absolutamente instável. E está colhendo isso agora. Né? Ele provavelmente ele tem tudo para ser reeleito, tem tudo para ser um presidenciável competitivo, mas ele está num momento ruim devido ao fato de ter... Enfim, ele não consegue criticar as medidas do Trump. Ele está colado na imagem do Trump e do Bolsonaro. Então, Mônica, os deputados lá, os delegados Caveira da vida, os caras vão lá, mostram foto do Donald Trump, aí tem a questão ideológica, mas para as pessoas normais, as que enxergam o mundo sem a lente da ideologia, as pessoas normais enxergam o que Donald Trump é. Um sujeito asqueroso, um vilão. Onde ele botou o dedo em eleições internacionais, ele estragou tudo. Ele fez isso na Austrália, ele fez isso no Canadá. Onde ele interfere, a pessoa que ele quer beneficiar se dá mal. Então esses caras aí ficam colando a imagem deles no Trump. A história recente ensina que essa não é uma boa ideia. Mas quem sou eu para ensinar esses caras a fazerem política, né? Se eles acham que estão certos. E tem algo, né, Megali, que eu acho que agrava, porque está ficando cada vez mais evidente que as ameaças do Trump contra o Brasil são totalmente ideológicas, não tem nada a ver com comércio, né? Os Estados Unidos são superavitários, vendem mais para o Brasil do que o Brasil vende para eles, compram produtos muito específicos, e ele fechou os canais. Não há negociação possível com o governo americano, nem a diplomacia está conseguindo canais formais de negociação, nem o Ministério da Fazenda, nem o Palácio do Planalto, está tudo fechado, está tudo na mão de uma única pessoa, Trump, que já disse claramente que quer interferir na política brasileira. Você pode discordar da política brasileira, mas eu me recordo que eu entrevistei uma iraniana quando jogaram bomba lá no Irã, né? Pior do que está acontecendo com a gente um pouco, e ela falou, eu tenho muita rejeição ao meu governo no Irã, muita rejeição, mas os iranianos é que tem que resolver os seus problemas. Se o Trump chegar lá, ele não vai botar alguém melhor que os ayatollahs, seguramente vai botar alguém pior, né? Ou igual. Então, nós é que temos que resolver. E a mesma coisa vale para o Brasil, né, o Megali? E está cada vez mais claro que a tentativa de essas medidas, essas ameaças dele, estão sendo feitas por questões puramente ideológicas. Ele acha que o Bolsonaro é inocente, quer que o processo contra ele termine no Supremo, ponto final. Só que ele não manda aqui, né? Ele pode prejudicar bastante, mas ele não manda. É isso. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa quinta, Mônica. Até amanhã.